Começando mais um podcast Em Casa, eu sou Cássio Rossini e Rodrigão, mais uma vez, estamos aqui fielmente, toda segunda-feira, 19 horas. Religiosamente, para entregar o melhor conteúdo para o nosso público. Ajudando vocês a ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, né? Entender todas as modalidades de investimento, tanto você que trabalha no mercado imobiliário, como você aí que tem o seu trabalho normalmente, quer ter uma segunda renda, quer investir no mercado imobiliário, quer alavancar teu patrimônio, né? Exatamente. E hoje o episódio está imperdível para você que é dono de imobiliária. Exatamente. Cara, a gente vai resolver a tua vida hoje aqui com soluções que você nem imagina que existe. Sim, a gente sabe que o mercado imobiliário ele precisa de inovação, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui no mercado, que tipo assim, a gente olha para o mercado financeiro, já tem esse negócio de ser meio sexy, as empresas são modernas, é tudo disruptivo. E o mercado imobiliário a gente fala que sempre precisa do quê? De inovação, de gente nova trabalhando, trazendo coisa nova, tecnologia, modernidade. Exatamente. Que a gente sabe que é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Exatamente. Só falta ele ficar no centro das atenções, né? E esse é o nosso grande objetivo, né? Tornar esse mercado cada vez mais sexy para atrair o jovem, para atrair... Porque... Ó, acredite no tiozinho da caminhonete. O imóvel é o melhor investimento que existe. O tiozinho da caminhonete já foi jovem um dia. Já foi jovem um dia, ele já fez merda e já aprendeu aonde ele tem que seguir. Tudo que eu quero é daqui 30 anos chegar pros meus netos e falar assim, viu? Comprei um imóvel por 50 mil reais e hoje ele vale 1 milhão de reais. É meu sonho falar um negócio desse. Não, a gente entra no terreno, meu avô fala, não, eu comprei por 10 mil. Eu falei, vô, por 10 mil, meu amigo. Quem não quer contar uma história dessa, Eu quero, né? Só que aí lá, o terreno vai ser 10 milhões e a gente vai comprar por 500 hoje, né? Então tem que comprar, gente. É isso. E hoje estamos aqui com um dos CEOs de umas empresas mais relevantes do mercado imobiliário brasileiro, é isso? Exatamente, mas antes vamos ter que dar os nossos recadinhos, né? Pro público. Por favor. Por favor. A Loft está com a gente, né, Rodrigão? Exatamente. E o que a gente tem de solução para as imobiliárias aí, que é mais interessante, que a gente já viu ali e falou, nossa, cara, isso é imperdível, a imobiliária tem que ver isso. Olha, tem o CRM, que ele é integrado com todas as plataformas de anúncio. Tem o PUC também, que é um dos que eu acho mais interessantes. O portfólio único compartilhado, né? Que isso é o mais legal, né? Que você não precisa ficar se preocupando tanto com as captações. Você já tem uma base ali para você trabalhar. Você ganha imóveis e consegue outros corretores para trabalhar para você. Né? Fazer parcerias. Só que é mega importante entender que você tem que ser aprovado para entrar no PUC. Não é qualquer imobiliária. Primeiro você tem que trabalhar um tempo no CRM, depois ser aprovado, né? Exatamente. Mas o que eu mais gostei do CRM, cara, é o anúncio integrado. Cara... É um saco fazer anúncio, fala a verdade. Ah, total. E aí tem que integrar com as plataformas e tudo mais. Escrever várias vezes, né? Então, cara, um CRM que já atende a sua necessidade, que entende o que a imobiliária precisa, e ainda você faz um anúncio uma única vez e já publica em todos os portais, não tem coisa melhor. Tem também o Fiança Aluguel, que é algo que, assim, quem tá querendo alugar um imóvel... sabe que você precisa ali de um seguro, precisa provar ali que você tem uma renda, e geralmente isso daí é uma burocracia, né? É a maior insegurança do pessoal que quer buscar inquilinos, né? O cara fala assim, esse cara quer me alugar aqui imóvel por 10 mil por mês, será que tem dinheiro? Então a Loft resolve isso pra você, te trazendo a segurança ali de que você realmente vai receber. Então se o seu inquilino entrar em inadimplência, a Loft vai resolver isso pra você. E vai cuidar lá com o inquilino do recebimento, né? Então, vai garantir, segurança total pro dono do imóvel. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Vamos explorar essas soluções aqui para imobiliárias, né? Que ferramentas que a imobiliária vai conseguir ter acesso através da Loft. E a gente trouxe o cara para falar aqui disso hoje, né? É o cara que manda em tudo, né? É o cara que manda e desmanda. Ninguém melhor para explicar tudo isso, né? Exatamente. Vocês viram que a gente já falou um pouco disso nos últimos episódios, né? Que a gente anunciou o patrocínio da Loft. E hoje a gente trouxe o próprio aqui para explicar para vocês todo o contexto da Loft, o que eles estão enxergando do mercado imobiliário, que ferramentas são essas que eles estão trazendo para donos de imobiliárias e se elas vão servir para vocês. E por que a gente confiou tanto, né? Que é o benefício para o nosso seguidor. Então... Vamos apresentar aqui o Mate, né? Que ele tá aqui junto com a gente, por favor. Parece que ele não tá, né? Hoje vocês fizeram o pitch da Loft tão bem, mano, que eu nem quis entrar no meio. A gente saiu bem hoje, né? Estamos com o cara aqui, né? O cara veio, não tem nem como fugir. Fala besteira aqui na frente dele pra você ver. Fala coisa errada pra você ver. E estamos aqui com o Felipe Morgado, CEO do Marketplace da Loft, né? Seja muito bem-vindo ao Mi Casa, Felipão. Exatamente. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês, né? A gente se encontrou lá quando vocês foram visitar a nossa casa e prazer enorme estar aqui com vocês, visitando a de vocês. Vamos bater um papo, né? Vamos contar um pouquinho do que a Loft, né? Como a Loft começou, o que a Loft faz, os produtos, como é que a gente ajuda as imobiliárias, né? E um canal
como o de vocês, um podcast como o de vocês, sem dúvida, levando essa informação para os espectadores, né, é muito importante. A gente estava falando aqui mais cedo, né, da importância da gente educar o mercado, né, ajudar as imobiliárias a se desenvolverem, né, transmitir esse conhecimento, né, mostrar as facilidades do serviço. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a turma goste do nosso papo hoje. É isso. Vamos começar já perguntando um pouco sobre essa grande mudança que a Loft teve, né? Porque a gente sabe que todo mundo que é do mercado imobiliário meio que conhece a Loft, né? Só que assim, a gente que já está um pouco mais de perto sabe que tiveram várias mudanças que aconteceram nos últimos anos. Vocês estão enxergando o mercado imobiliário também de uma nova forma. Queria pedir para você dar uma visão para a gente sobre isso. Legal. Esse é um ponto super importante. A gente sempre fala muito disso, né? Para explicar para as pessoas, afinal de contas, o que a Loft faz, né? Eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo, né? A Loft tem 6 anos, né? Um pouquinho mais de 6 anos. Nesses 6 anos, a gente teve uma ascensão muito rápida, né? A gente foi a startup que mais rapidamente chegou ao status de unicórnio, né? Para todo mundo aí, né? O status de unicórnio é basicamente quando a startup é avaliada em mais de $1 bilhão, né? Então isso foi muito bacana, demorou 16 meses, né? E a primeira tese da Loft foi comprar, reformar e vender imóveis, né? E a gente chegou a ter mais de 1.200 imóveis na carteira. Funcionou super bem, né, ajudou a Loft a ganhar uma projeção grande, foi uma das coisas que contribuiu para a gente no ano passado, por exemplo, estar entre as 15 marcas mais conhecidas no mercado imobiliário, né, que foi uma grande vitória. Mas a gente não faz mais isso, né? Então é importante deixar claro para o pessoal que está ouvindo a gente que a gente não faz mais compra, reforma e vende, né? Depois da compra, reforma e vende, a gente entrou numa tese mais B2C, né? A gente tinha os nossos top brokers, nossos corretores que faziam o processo de compra e venda, com muita tecnologia sempre, né? Desde o início a Loft começou com muita tecnologia, mas a gente também não tem mais essa vertical, né? A gente mudou um pouco o nosso posicionamento, também baseado em tudo que a gente aprendeu e absorveu das aquisições que a gente fez, né? Então a Loft adquiriu empresas que são ou líderes ou vice-líderes no mercado em que atuam, né? A Credipago, por exemplo, da fiança locatícia, né? A Credhome com financiamento imobiliário, o próprio Vista, que é o nosso CRM. A gente adquiriu também uma imobiliária com mais de 14 anos em Porto Alegre, uma das maiores de Porto Alegre, que é a Foxter, que é o nosso laboratório para testes de novos serviços, novas funcionalidades. Então, a gente percebeu, né, que todas essas empresas que foram adquiridas, elas tinham desde o início da sua jornada, no seu DNA muito claro, né, esse viés, esse objetivo de atender as imobiliárias, né? E a gente veio ao longo dessa jornada, né, criando essa vocação de realmente trabalhar em prol das imobiliárias, que é hoje o nosso grande objetivo, né? E por isso que a gente fez esse nosso reposicionamento de Loft Mais Negócio, para deixar bem claro que nós estamos aqui para acelerar o negócio das imobiliárias. Nosso cliente principal é a imobiliária. A gente sabe que com as nossas tecnologias, os nossos serviços, a gente melhora a jornada de compra e venda de aluguel para todos os stakeholders, né? Então, um comprador, um proprietário que está alugando seu imóvel, um vendedor, todos eles acabam, né, tendo benefícios, mas o nosso cliente principal, o nosso cliente final é a imobiliária. Então, essa foi a grande mudança nossa no posicionamento, né? A gente fez a unificação das nossas marcas. Então, hoje não temos mais Credipago, fiança locatícia, Loft Fiança Locatícia, né? Fiança de aluguel. Credhome virou Loft Financiamento Imobiliário. Então, foi uma integração que aconteceu esse ano, né? Pós o nosso atingimento de break-even, que foi a nossa grande entrega no ano passado, né? Para quem está em casa, o break-even basicamente é a gente passar a ter uma receita maior do que os nossos custos, né? E efetivamente estar no volante da empresa, podendo aí focar no crescimento. Então, no ano passado foi um ano muito intenso para a gente, esse ano também tem sido, principalmente com essa mudança na marca e nessa estruturação maior dos nossos serviços aí para as imobiliárias. Que é um dos desafios das startups, né? Chegar nesse momento, né? Que acabaram de chegar nesse momento. E eu queria te perguntar, por que vocês decidiram, nessa mudança, começar a dar o foco nas imobiliárias? Eu queria até complementar. Por que esse foco e qual foi o maior gap que você percebeu que as imobiliárias tinham, assim? Então, a gente decidiu um pouco, muito por essa vocação que a gente percebeu nessas empresas que a gente adquiriu, né, de trabalhar diariamente para melhorar a vida das imobiliárias, né, e o maior gap que a gente enxerga, né, hoje em dia é a complexidade, né? O que acontece no final? A jornada de compra e venda e a jornada de aluguel, ela por si só já é uma jornada com bastante burocracia, né, com algumas dificuldades, com algumas dores, né? E quando você traz isso para a realidade da imobiliária, né, imagina uma imobiliária com 100, 200 corretores, existem várias
várias jornadas acontecendo simultaneamente, com níveis de complexidade entre elas ainda diferentes. Né? Então, no fim do dia, o que a gente tenta oferecer para as imobiliárias são serviços que vão fazer com que ela tenha uma melhor gestão do seu negócio. Né? E a tecnologia está aí para isso. Né? Então, hoje, imobiliárias grandes, por exemplo, imobiliárias médias e até algumas imobiliárias pequenas já não vivem mais sem o CRM, né? Já não conseguem gerir os seus anúncios, gerir os seus clientes, né? Gerir a transação sem ter o suporte de tecnologia. Porque, de novo, uma coisa é você gerenciar uma jornada de compra e venda. Imagina você gerenciar 50, 100, 200 diariamente. Então, essa é a grande dificuldade da imobiliária. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O ser humano está ficando um cara cada vez menos padronizável, né? Cada vez mais cada um tem os seus próprios anseios, as suas próprias vontades, né? E isso traz uma complexidade ainda maior para o processo. E os sistemas, né, que a gente desenvolve, os processos, os serviços, eles vêm para poder tornar isso muito mais gerenciável e, consequentemente, mais eficiente, com nível de serviço melhor, fazendo a imobiliária ganhar mais dinheiro no fim do dia, né? Que é para isso que a imobiliária está lá. É uma grande dificuldade que as imobiliárias têm. Toda imobiliária, normalmente elas são empresas pequenininhas que começaram com a família e algumas outras vão se desempenhando um pouco mais, ganhando mais corretores, criando corpo e se tornam uma empresa de verdade, né? Exatamente. Então a gente percebe com as pessoas que a gente conhece que realmente falta muita gestão e falta de querer gestão. Ou pela complexidade, ou por não ter conhecimento e tudo mais, né? Talvez esses sejam também um dos maiores gaps que nós aqui do lado de cá percebemos. E eu acho que a tecnologia traz essa vantagem para o cara o seguinte, porque ele pensa assim, pensa num dono de imobiliária que já tem uma certa idade, que sabe administrar pessoas do jeitão dele e fala assim, eu não sei nem por onde começar, não sei nem fazer uma planilha. Exato. Então, cada vez mais a tecnologia tem que se tornar algo fácil e prático para usar, para o cara entender de uma maneira simples. Né? Assim como o Pix é simples. Exatamente. Né? Você que está no campo de batalha, você percebe que os donos de imobiliárias, eles têm tido uma aceitação boa ou muitas objeções ainda no geral? Eu sinto cada vez mais aceitação, mas ainda tem gente que aceita mais, que aceita menos. Tem donos de imobiliária que tem mais facilidade, outros menos facilidade de implantar, né? Porque ele precisa gerenciar o salão de vendas. É uma dificuldade gerenciar o salão de vendas do corretor. Até pela dinâmica que é o corretor, né? O corretor não é um cara CLT, o corretor é um corretor autônomo. Então, existe sempre esse receio do dono da imobiliária, a que nível de transformação ele vai levar para a imobiliária, porque se o corretor acaba se desgastando, né, ou acaba não gostando, né, de determinada coisa, ele pode atravessar a rua e ir para um concorrente. Então, eu sinto ainda donos de imobiliárias ainda um pouco reticentes para abraçar a tecnologia. E esse ponto que você comentou, cara, é muito, muito importante. As soluções que a gente desenvolve não são soluções só para imobiliárias médias e grandes. São soluções para todas as imobiliárias, até para alguns corretores que se unem e começam ali com uma jornada juntos. Porque existem níveis de gestão diferentes, né? À medida que você vai crescendo, você demanda ferramentas ainda mais potentes, ainda mais parrudas. Mas desde o começo, você consegue, com ferramentas mais simples, tirar aquelas atividades ineficientes da sua jornada. Então, por exemplo, a primeira coisa que 1, 2 corretores, e vários corretores autônomos até usam, né? Tem corretores que têm sua própria carga de portais, mesmo estando conectado a uma imobiliária. Ele precisa ter uma gestão de anúncio, né? Porque imagina, ele vai ter carga em 2 ou 3 portais, ele vai subir todos os imóveis que ele tem em cada um dos portais manualmente. Isso não faz sentido. Esse tempo é muito mais útil para ele atendendo o cliente, fazendo visita, puxando uma proposta, fazendo uma negociação. É para isso que ele está lá. Então, se eu tivesse que dar uma dica para quem está nos ouvindo, né, ou corretor autônomo que tem a sua estratégia pessoal ou imobiliárias menores, não esperem ficar grande para poder adotar tecnologia ou ferramentas, né? Adotem as ferramentas que vocês precisam para aquela etapa da sua jornada, que não são as ferramentas mais complexas, mas que vão te ajudar a focar no que realmente gera valor, né? Você abraçar a tecnologia. E eu falo muito isso nas minhas visitas às imobiliárias, né? A gente visita muito imobiliária, né? Que nós da Loft, e esse ponto é muito importante deixar claro, a gente não entende que o mercado imobiliário vai existir sem as imobiliárias e sem os corretores. A gente não acha que vai vir uma empresa ou uma tecnologia e vai substituir esses profissionais. A gente não acredita nisso pelo nosso conhecimento de mercado e também por vários benchmarks que a gente fez no mundo todo. Não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, não é isso que aconteceu na China, mesmo com o nascimento de várias startups e várias empresas que se tornaram muito grandes nesses mercados. Pelo contrário, cada vez mais as transações estão passando pelo corretor, cada vez mais as transações estão passando pela imobiliária. Então, a gente está aqui para empoderar
liderar essa imobiliária, né? Porque ao mesmo tempo que para o corretor é assim como um médico e como um engenheiro, né? O médico que usa a mesma tecnologia para fazer uma cirurgia que ele usava há 30 anos atrás, é um médico que vai ficar esquecido no mercado. Sim. A mesma coisa de um engenheiro que não abraça as novas tecnologias, a inteligência artificial e assim por diante. Isso vai acontecer para o corretor e para a imobiliária. Então, a dica que eu dou cara, comece desde o início com ferramentas e vá desenvolvendo. Isso entendeu? é um princípio, na verdade, né? Porque, assim, às vezes os empresários, não todo, não é só dono de imobiliária, não. Ele quer colher sem plantar. Né? Isso é um princípio, você só vai colher o que você planta. Então, se você quer ser grande, primeiro você tem que plantar ser grande. E plantar ser grande nada mais é do que ser organizado. É você tá preparado, tá coisas em passo a passo para que você ser cresça. Eficiente, gerir bem as coisas. Porque, beleza, existe aquela máxima que você tem que pôr o carro nas frentes do boi para crescer um pouco e ajustar. Sim, a conta tem que ser fechada. Mas para certas coisas, para as outras não, né? Então, tem essa máxima, mas é um princípio, tá? Escrito desde o princípio isso lá, que tem outra coisa. Plantar. Geralmente também você mudar uma cultura da empresa é algo dificultoso, né? Então assim, se você tá no começo, é a melhor hora também por causa disso, porque se você acostuma as pessoas da equipe a trabalhar de uma forma, para você mudar isso depois é muito difícil, porque o cara ele vai achar que você tá querendo colocar mais trabalho para ele, que ele vai perder tempo fazendo aquilo. Nossa, mas eu não fazia isso antes, por que eu tenho que fazer isso agora? Entendeu? Então a pessoa não enxerga valor, então ela tem vícios que vão ser difíceis de serem mudados, né? Sim. Então, se você começa isso antes, implantando como cultura na tua empresa, eu acho que isso facilita, porque se você já tiver com 10 corretores, cara, já vai ser um pouco difícil. Se você tiver com 20, vai ser um pouquinho mais. Se você tiver com 30, 40, 50, cara... E no final das contas, tudo sobre as pessoas que vão estar no negócio ali da imobiliária, porque às vezes o próprio dono da imobiliária, ele é o gargalo da imobiliária dele. E você pode ter um time de corretores ali que vão ser embaixadores da mudança e dessa transformação do mercado, né? O corretor que está enxergando lá na ponta essa necessidade das ferramentas, da agilidade, ele é o cara que vai puxar, né, todo mundo para cima. E às vezes a mudança, ela traz algumas dores mesmo, né? Sim. Então, às vezes, não é fácil se adaptar, né? O ser humano, infelizmente, às vezes ele tende para uma zona de conforto, né? E os empresários, eles acabam tendo um papel também de tirar os seus times da zona de conforto, trazer novos desafios, esticar um pouco a corda. Tudo tem que ser feito dentro de algo que seja razoável, né? Porque senão o seu time acaba te abandonando, acaba desistindo daquela jornada. Mas esse ponto, Rodrigo, é impressionante, é super importante. Quanto antes você começa da forma correta, né? Mais chance você tem de ter sucesso. E isso é muito, essa história de plantar e colher, você tem que plantar, tem que regar, tem que esperar ver as coisas acontecendo e depois você começa a colher, ainda mais no mercado imobiliário. Esse é um ponto que a gente fala muito na Loft, né? A jornada de compra e venda, ela pode demorar bastante em alguns casos, né? A gente fala ali de 1 a 3 meses para um imóvel ser comprado, então isso alonga um pouco a fase de plantio, porque tudo que você faz agora, você vai começar a colher de 1 a 3 meses para frente, na melhor das hipóteses, né? Que é quando alguém entra, algum lead entra, algum cliente entra, você faz o atendimento, você efetua a venda e recebe a sua comissão. Né? Então, um dos principais pilares, já eu acho que a gente tem que tocar aqui, é que o dono da imobiliária ele tem que comprar isso, né? Porque se o dono da imobiliária não tem essa mentalidade, ele não vai conseguir repassar isso para a equipe dele, né? Porque não é a equipe que tem que querer, você tem que provar o valor daquilo para o negócio como um todo. Tem que ser top-down, né? O dono da imobiliária, ele tem que ser o líder, o agente de transformação da própria empresa dele, né? Se ele não for, por que os outros vão ser? Porque assim, tecnologias boas, a gente sabe que tem no mercado. Só que o que mais eu vejo que é um problema? As pessoas não usarem. Não é? O que adianta você ter uma super tecnologia se a pessoa no dia a dia ela não para e usa a ferramenta? Capacitação. A gente tem investido muito na experiência do usuário, porque eu acho que esse é um papel, a gente tem a convicção que esse é um papel importante nosso enquanto fornecedor de tecnologia, porque isso ajuda muito o dono da imobiliária, né? Você está 100% certo, cara, de que o dono da imobiliária tem que ser o agente da mudança, tem que liderar, tem que esticar a corda, só que a gente tem que se preocupar para a experiência ser a mais fluida possível no salão de vendas, porque a gente sabe como é o perfil do corretor, né? O perfil do corretor
corretor não nasceu com o iPhone na mão, né? É outra geração. Então, a gente precisa adaptar isso e fazer com que a experiência do corretor funcione, seja da melhor forma possível. E aí vocês podem estar se perguntando, putz, Felipe, mas isso é muito, conceitualmente é lindo, mas é muito genérico, né? O que vocês estão fazendo nesse sentido, né? A gente tem trazido uma série de funcionalidades do CRM para o WhatsApp, por exemplo. Caraca, o WhatsApp, ele é uma ferramenta que todo mundo mexe muito. Então, você não deve ter nenhum corretor. No WhatsApp hoje. Não tem um corretor no Brasil que não usa o WhatsApp hoje em dia. Não só corretor, né? Todo vendedor. Qualquer pessoa, exatamente. E muitas vezes, para ele se comunicar com o cliente, ele acaba usando mensagem. Tem gente que prefere áudio e tal, mas tudo pelo WhatsApp. Então, a gente tem trazido as funcionalidades lá para dentro. Então, uma funcionalidade que a gente lançou, que fez um sucesso muito grande agora, é o simulador de crédito, né? Que é uma ferramenta magnífica, com poucos dados, poucas informações do cliente, você recebe já uma pré-simulação de crédito dos principais bancos privados. Então, imagina a potência dessa ferramenta, né? Porque nós aqui que estamos na força de vendas do mercado imobiliário, tudo que a gente quer é empurrar, entre aspas, conduzir, melhor dizendo, o cliente para a próxima etapa do funil, né? Então, você está numa visita, o cliente não sabe necessariamente o poder de compra dele, você colhe algumas informações, já ali pelo WhatsApp, numa conversa, você tem a sua proposta, a sua pré-simulação, mostra para o cliente já entende se ele consegue ou não comprar aquele imóvel, quem sabe você já consegue conduzir ele ali para uma proposta. E a gente vai evoluir agora, isso em alguns segundos, essa simulação. Isso é perfeito. Mas a gente já vai evoluir para alguns casos, em alguns minutos, alguns vão ser aprovados. E aí você vai receber seu crédito aprovado ali, às vezes numa visita, durante uma visita, né? Esse é um exemplo, mas tem mais. Isso a pessoa fala direto no WhatsApp, tipo, eu passo os dados do meu cliente no WhatsApp, tipo, o Rodrigo quer comprar um imóvel de R$1 milhão no bairro tal... E aí você dá alguns dados, você passa o CPF, em alguns casos você pode fazer a pergunta reversa, olha, o Rodrigo ganha tanto, ele tem tanto liberado de renda, quanto que ele consegue financiar de imóvel? Até R$1 milhão o Rodrigo consegue comprar. E então ele tem uma série de possíveis diálogos ali com a inteligência artificial, e o céu é o limite, né? Imagina, dá para desenvolver muito ainda na forma de conduzir, mas por exemplo, é uma ferramenta que ajuda muito o corretor a encurtar a jornada de compra e venda. É muito legal que você falou de essa análise ser feita em segundos e minutos, porque imagina do lado do cliente, né? Você abriu o WhatsApp, vou falar com as imobiliárias aqui, fazer uma análise de crédito. Você pega 3 ali e manda a mesma mensagem para 3. Você vai dar preferência, né? Você vai ter uma percepção melhor daquela que te responder mais rápido. E eu fico imaginando as possibilidades que isso pode chegar. Por exemplo, eu estou aqui visitando um empreendimento de um lançamento. Eu não estou com material fácil aqui. Preciso do material e tabela de tal empreendimento, e você recebe. Tipo, imagina as possibilidades que dá pra criar com uma inteligência dessa. Assim, exatamente. O corretor, ele não precisa ficar abrindo o computador pesquisando, tipo, só peço aqui e recebo, só peço aqui e recebo. E pensa que o corretor é um cara que fica muito em trânsito, né? Então ele fica muito se deslocando entre uma visita e outra. Muitas vezes o corretor fica até de noite na imobiliária, fazendo esse trabalho administrativo, gerando uma shortlist de imóveis para mandar para o cliente. E aí entra, por exemplo, a nossa segunda funcionalidade no que a gente está chamando de assistente do corretor. O que o corretor vai conseguir fazer? Já está conseguindo fazer, na verdade, em algumas imobiliárias que estão testando. Pelo WhatsApp, ele vai chegar... estou aqui com o Rodrigo, o cliente quer comprar um imóvel de R$1 milhão em Perdizes. Cara, 2 suítes, sol da manhã. Você manda o áudio ou texto, a inteligência artificial do WhatsApp busca no seu CRM e traz a lista dos imóveis que você tem na sua base que se adequam àquela realidade. Desenvolve um assistente pra mim aí da minha vida pessoal, velho, pra me ajudar aqui com a minha rotina. Eu também tô precisando de alguns. Não, e pior que isso que você falou é maravilhoso, velho. Eu acho que assim, só de tocar no ponto WhatsApp, mano, eu acho que já pegou Não, eu acho que só esse você já tem que ir atrás disso, velho. Não é possível. Porque todo mundo sabe que você precisa ter integração com o WhatsApp pra tudo hoje, velho. Tem corretor que nem CRM tem e ele usa etiquetinha do WhatsApp, entendeu? Então é a ferramenta que os caras usam, velho. Não adianta você querer, vou inventar uma nova ferramenta de chat que você vai logar no seu computador, que não sei o quê. Tipo, já vi várias dessas assim. Não adianta, velho. Tem que ser onde a galera tá. Onde a galera tá. Não à toa que a Meta acabou de lançar a própria AI dentro do WhatsApp, né? Pra pessoa poder fazer pesquisa lá dentro. Não precisar sair pra um chat GPT da vida, né? Isso daí é tipo um GPT dentro do WhatsApp? É tipo um GPT dentro do WhatsApp. É que no business não tem ainda, Rô. A gente usa o business. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Fica aqui, ó. Logo em cima das conversas. Nossa, velho. E esse achei maravilhoso. É como se fosse isso. O assistente é um número de telefone.
como se fosse um número de telefone para quem você pergunta e ele te responde tudo. Nossa, eu tinha visto um chat GPT que chamava GodGPT. Você já viu isso? Já vi. Que você, tipo, era assim, era um contato no WhatsApp, você tinha que assinar, né? Era como se fosse um chat GPT. E ele era tipo o God do GPT, do WhatsApp. Você só mandava lá e já respondia tudo pra você, dentro do seu WhatsApp. Pra você não ter que ir nem no chat GPT, sabe? Tipo, conversar com... É mais ou menos isso, mas se comunicando diretamente com o CRM. E a próxima funcionalidade vai ser a gestão de visitas. Então, eu também tô lá em trânsito, encontrei com o Rodrigo, cara, assistente, por favor, agenda uma visita sexta-feira, imóvel tal, 14h, Rodrigo, coloca na minha agenda, ou cancela aquela visita. Então, a gente vai começar a ter cada vez mais serviços dentro do WhatsApp para ajudar o dono da imobiliária no processo de convencimento e implantação dessas tecnologias junto aos corretores. E isso funciona por áudio também? Vai funcionar tá funcionando por áudio e por texto. Cara, não, aí fica fácil demais, não é possível. Tudo o objetivo, assim, esses exemplos, né, eu cito sempre nas conversas que eu tenho, porque tem muito do princípio e propósito da Loft nesse negócio, né? Desenvolver ferramentas de tecnologia com dados para entregar para a imobiliária e para o corretor fazerem aquilo que eles são especialistas, que é vender e alugar, de uma forma mais eficiente e com melhor nível de serviço. No fim do dia, é isso. Dentro do assistente do corretor, a gente já tem também nosso AVM, então ele vai conseguir perguntar preço. Ele manda o áudio, olha, imóvel nesse endereço aqui, qual o valor? Aí chega, cara, o valor mínimo, o valor médio, o valor máximo. Nesse prédio já teve 2 ou 3 vendas recentemente nesse valor, então já vai vir também com a calculadora de preço toda embutida no assistente. E aí o céu é o limite. A ideia é trazer muitas funcionalidades do CRM para o WhatsApp. Caramba, muito top isso. Mas deixa eu te perguntar, em relação a essa ferramenta do WhatsApp, o cara ele só consegue ter isso, por exemplo, se ele tiver o CRM? Nesse caso, sim, porque a gente precisa consultar e também ter acesso de escrita no CRM. Uhum. Então, o grande ponto não seria nem a consulta, porque é normal, existem ainda alguns CRMs, né, não é a nossa forma de pensar, que tem a sua comunicação com outros sistemas um pouco restrita, não é um sistema tão aberto. Uhum. Nós, desde a época do Vista, que tem mais de 25 anos, né, quando o Wilson fundou, eles sempre decidiram que o Vista seria o mais aberto possível, com as APIs todas escritas. Então, só que só leitura não resolve o nosso problema. Por exemplo, eu vou agendar uma visita, eu preciso escrever no banco para ele agendar a visita. E isso a gente teria que ter autorização dos outros CRMs para poder escrever no banco, e isso não é muito comum, porque existem questões de segurança atreladas e tal. Então, no fundo, essa é uma funcionalidade que vai estar disponível, já está disponível para quem tem o nosso CRM. O CRM funciona como uma base de dados, né? Então, ainda assim, você precisa abastecer ele para poder te dar as informações. E aí, por segurança de informação, alguns por política deles de nos ver como concorrentes ou outros players até como concorrentes, acabam não estando tão abertos. A gente entende, a gente não tem essa questão de ego, de tudo é a Loft que tem que desenvolver. Não, isso não existe. A gente... Pelo contrário, a gente tem feito muitas parcerias, né? A parceria é provavelmente um dos elementos. Eu não tenho tanto tempo de mercado imobiliário assim, vou fazer 4 anos, mas na minha leitura, a parceria foi um dos elementos que sustentou e sustenta o mercado imobiliário. Todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter feito uma parceria, pelo menos na vida. O mercado imobiliário é uma grande parceria, velho, juro. Porque qualquer empreendimento você vai precisar de 20 fornecedores para atender esse empreendimento. 20 corretores para vender. Relacionamento. O corretor vende o imóvel do outro e vice-versa. Então, óbvio que existe um capítulo de transparência e segurança que depois a gente aborda, mas, cara, o conceito de parceria é um conceito que sustentou o mercado imobiliário durante muito tempo e sustenta até hoje. E a gente, enquanto Loft, cara, também adota esse mesmo conceito. Então, hoje a gente tem, dentro do nosso CRM, uma série de parceiros que oferecem os seus serviços lá. Não são parceiros necessariamente, não são os sistemas necessariamente desenvolvidos por nós. A gente faz parcerias. Então, eu poderia citar o exemplo do PipeMob, do Roberto Nascimento, Seller, do Diamante. A gente tem parceiros também de fotos profissionais, porque a nossa ideia é que o nosso cliente encontre a solução para várias de suas dores dentro do nosso CRM. Não só as dores mais de gestão mesmo do cliente CRM, RP, administração de aluguel, mas também, cara, eu estou aqui, abri minha imobiliária há pouco tempo, preciso de um fotógrafo profissional
quem é esse fotógrafo, qual empresa que é de confiança. Então, a gente traz esse expertise nosso, o fato da gente estar conectado a 9 mil imobiliárias no Brasil, né, a gente sabe os parceiros que realmente operam bem. E aí a gente acaba oferecendo o benefício para esse parceiro para ter nossa capilaridade, nossa distribuição, e ao mesmo tempo a gente transfere para os nossos clientes o benefício deles conseguirem adquirir esses serviços de uma forma a preços mais acessíveis do que se eles contratassem diretamente. Então, essa é uma coisa que a gente tenta fazer também, levar essas soluções para as imobiliárias, né? Boa. Já quero até perguntar aqui, que é um negócio que eu acho que muita imobiliária pergunta, né? Tem até uns que perguntam diretamente para a gente, às vezes, tipo, qual CRM vocês indicam, não sei o que lá e tal. Porque, geralmente, as imobiliárias, eles anunciam os imóveis em todo lugar, né? Exato. Tipo, sai soltando imóvel, mano, em todas as plataformas de anúncio, solta no Facebook, solta no Instagram. Cola adesivo no carro. 1 milhão de vezes o mesmo anúncio, né? Com cola adesivo diferentes. no carro, enfim, aquela loucura. No CRM da Loft, por exemplo, essas parcerias que você comentou, existe isso com as plataformas de anúncio? Tipo, existe. O cara, ele consegue anunciar os imóveis em todo lugar e ter isso dentro do CRM dele fácil? Em todos os principais portais do mercado. A gente tem integração disponível e já muito utilizada em mais de 100 portais do mercado. 100 portais? E empresas, né? Várias outras empresas, não é só portal também. A gente tem uma API muito, muito sólida, sempre muito aberto. De novo, a gente entende que parceria permeia o mercado imobiliário e a gente também trabalha nisso no nosso CRM. Então, a integração é uma fortaleza nossa no nosso CRM. Eu poderia falar de segurança também, porque pensa o transtorno para uma imobiliária, seja ela do tamanho que for, se ela tiver seus dados vazados, né? Então, o ouro da imobiliária é a sua informação, são os seus imóveis, os seus proprietários, né? Não só para compra e venda, mas também para o aluguel. Muito importante lembrar do aluguel também. A gente tem, todos os nossos dados são armazenados na nuvem, a AWS é nosso fornecedor, então para quem está ouvindo a gente, a Amazon, é uma empresa global, indiscutível, sim, que é a segurança desse e performance, né, enfim, de tudo que a gente tem. Então a gente preza muito por isso. E a gente está sempre lançando novidade, né? Falei um pouquinho sobre o WhatsApp. A gente lançou agora recentemente a nova funcionalidade de distribuição de leads, né? Para que o nosso dono de imobiliária parceira consiga desenhar a sua roleta de distribuição de leads, que é importante. Dentro da própria imobiliária, você diz? Dentro da plataforma. Eu trabalho com imóveis de alto padrão, eu trabalho com imóveis do litoral, e aí eu tenho um time específico de corretor que atende cada um deles. Tem vários critérios. Você pode distribuir por performance. O Rodrigo, ele converte mais do que o Morgado, então eu vou entregar mais lead para o Rodrigo, por exemplo, se você é um corretor. Tá. Essa é uma questão super importante em termos de gestão, isso, né? Isso daí gera polêmicas, viu? Vou te falar que, tipo assim, dentro dos... Não só a imobiliária, né? Qualquer tipo de negócio, o pessoal sempre fala, tá passando esse lead ali porque você tem preferência, né? Quer passar pro vendedor tal. Dá pra você já fazer isso o mercado forma... é um mercado bem desconfiado, né? Lógico. Eu sou mineiro, mas um pouquinho desconfiado, mas o mercado imobiliário é mais desconfiado que eu. E realmente essas coisas acontecem. A gente lançou agora também recentemente o nosso novo site, também baseado em inteligência artificial. Tá. É uma outra dica que eu dou para as imobiliárias. Invistam no seu próprio site, né? Algumas imobiliárias não têm nem seu próprio site. Acabam dependendo exclusivamente de portais, né? A gente sabe que os portais são importantes, a gente fomenta a divulgação de portais, sim, porque gera negócio, mas é importante que a imobiliária tenha cada vez mais uma estratégia 360, né? Sim. Ela tem a sua própria marca, ela tem o seu site, ela tem a sua estratégia de redes sociais e ela tem a sua estratégia de portais. Então, para isso, ela precisa de um site bacana e a gente vende o site também dentro do nosso CRM. Isso que eu ia perguntar. Nessa questão do site da própria imobiliária, porque isso eu sei que os donos de imobiliária, eles valorizam bastante, porque eles já têm essa dificuldade de desenvolver um site, por exemplo, com a interface bonita e tudo mais. Porque tem vários que são mais ou menos por aí, né? E aí não fica com aquele visual moderno. E muitos criam e nunca mais mexem, né? Ficou o mesmo site por 20 anos. Tem como o dono de imobiliária já ter o site dele junto com vocês, com os imóveis já anunciados, tudo vinculado ao CRM e as plataformas de anúncio também? Exatamente. No nosso não só tem como a gente até recomenda. O nosso produto de entrada do CRM, ele é basicamente o site
uma funcionalidade que faz a gestão dos anúncios, e essa funcionalidade de gestão de anúncios, quando o imóvel ele é cadastrado, ela já automaticamente já deixa disponível você alimentar os portais e alimentar o próprio site da imobiliária. Então, já vem com o próprio site. Uma paginazinha de venda, assim, já do imóvel. Sim, uma prateleira bonitinha, bacana. A gente criou até para esse site, né, um CMS, né, Content Management System, né, para quem está em casa. O que é isso, né? A imobiliária abre uma tela e ela customiza várias coisas do próprio site sozinha. Então eu quero que o meu botão do Instagram fique embaixo. Ou não, eu quero que fique em cima. Eu quero que tenha mais uma faixa aqui com uma imagem. Eu quero trocar minha paleta de cores. E isso a imobiliária faz tudo sozinha, da forma como ela quiser. E o que é legal, né, disso, né? Tem muitas imobiliárias que podem ficar pensando, e aí, desenvolvo as coisas internamente ou compro de alguém? Muitas imobiliárias grandes e muito grandes, às vezes tem até uma área de tecnologia internamente, né? Porque elas conseguem financiar isso, né? Foi o que você comentou. Cara, você tá sempre atualizando a tecnologia, né? Nós estamos aqui falando, tem alguém desenvolvendo alguma coisa nova. Então, para você que tem, eventualmente, muito capital, pode até fazer sentido. Mas para a maioria do mercado, é melhor você se conectar a uma grande empresa de tecnologia, porque pensa também que as dores que uma imobiliária lá do Nordeste está tendo, a gente está vivenciando junto com ela e a gente está traduzindo isso em melhorias para poder passar para o Brasil inteiro. Foca na melhoria de gestão dos corretores. É um problema muito grande, velho. Só de pensar em desenvolver as coisas e tudo mais, a grana que você vai precisar. Você não sabe nem gerenciar os corretores, quer gerenciar o time de tecnologia. Eu não sei nem o que eu comi ontem, cara. E até puxando esse gancho, eu imagino que seja uma preocupação dos donos de imobiliárias, porque o Cássio bem disse, né? A maioria deles, não posso estar generalizando aqui, mas grande parte deles tem dificuldades com gestão, com treinamento de time, com escala. Como que a Loft ajuda esse cara a se integrar em todas essas ferramentas? Porque a gente está falando um monte de ferramentas, dados, inteligência artificial, integração, que às vezes o cara nem conhece os termos, né? Exato. Você tocou num ponto super importante, né? Eu que vim de outras indústrias, eu sempre acreditei que você resolve qualquer problema na tua vida com gente, processo e tecnologia. Com as três coisas. E é muito importante o corretor ser treinado, o dono da imobiliária estar constantemente se reciclando e assim por diante. O que a gente consegue fazer aqui e investe muito nisso aqui na Loft, né? Em levar esse conhecimento para as imobiliárias. Então, por exemplo, a gente tem o nosso Clube Loft, né? O Clube Loft, na verdade, é um programa de relacionamento, né? Que a partir do momento que as imobiliárias utilizam os nossos produtos, elas somam pontos. Esses pontos fazem com que ela se classifique entre níveis diferentes, né? Prata, ouro e diamante, e ela tem acesso a uma série de benefícios a depender de qual estágio que ela está. E muitos desses benefícios são benefícios de treinamento online e presencial, né, de assessoria nossa, né? Então a gente está sempre tentando fazer com que o conhecimento chegue à imobiliária. Poderia te dar um outro exemplo, por exemplo, a gente tem uma área de dados grande dentro da Loft, né? A gente acredita muito no poder dos dados, mas os dados têm que ser convertidos em insights, em coisas acionáveis, porque senão você fica olhando para os números sem saber o que fazer. A gente emite um relatório para essa galera do Clube Loft com tudo que aconteceu na região onde ela está. Então, cara, que imóvel, quantas vendas aconteceram, que tipo de imóvel é o imóvel que mais foi vendido, é um imóvel compacto, é um imóvel maior, é casa, é apartamento, como que foi a sinistralidade para casos de aluguel naquela região, para a imobiliária saber se a sinistralidade dela está mais alta ou está mais baixa que a média do mercado onde ela atua, quais são os bairros onde está tendo mais procura de imóvel, qual é o imóvel que tá sendo mais procurado, para levar essas informações para as imobiliárias. Então a gente investe muito nisso, tem muita coisa acontecendo e a gente tem muitas ideias ainda para os próximos meses e anos aí. Boa. Qual que é o produto de entrada que você falou para uma imobiliária, por exemplo? Qual é a tecnologia inicial que ele olha e geralmente contrata? A mais básica, né? Basicamente, tem o cara que não tem o site dele, então ele tem um pedaço do nosso sistema, o mais simples de todos, que vai gerir os anúncios dele. Então ele nem tem o site, ele vai cadastrar os imóveis vão alimentar os portais. Tá. Alguns corretores autônomos acabam tendo alguma estratégia pessoal de ter a sua própria carga nos portais, por exemplo. Ele acaba fazendo isso em comum acordo com a imobiliária. O outro, né, o seguinte é quando ele tem o site. Aí a gente vende também, entra o site
essa catraca de gestão de anúncio, né, essa otimização na gestão de anúncio, que é basicamente a soma das duas atividades mais primitivas de uma imobiliária. Ela precisa cadastrar os seus imóveis e ela precisa publicar isso no próprio site e nos portais. Aí, quando ela vai crescendo, ela começa a ter a complexidade de gerir os clientes. Aí entram as funcionalidades de CRM, né? O cliente entra, ela acompanha, que etapa que tá, o que acontece, tudo isso dentro do próprio sistema. O primeiro ponto é colocar na prateleira, né? Exato. Vamos dizer assim, Produto, né? você não vai vender o que não está à venda, né? Não, pensa comigo. Se você tem um mercado, você precisa cadastrar o produto para vender, senão como é que você controla? Exatamente. Então, Se não está exposto, ninguém vai comprar, né? Essa é a atividade mais primitiva de uma imobiliária ou de um grupo de corretores ou um corretor autônomo. Então, mesmo sem o cara ter o site dele, ele consegue entrar na plataforma que ele faz essa gestão do estoque dele, vamos dizer, e essa própria ferramenta faz a alimentação nos portais. Exato. Com a estratégia, de uma vez? Com a estratégia que ele quiser. Ele pode dar o corte que ele quiser. Esse mês eu quero investir em imóveis acima de R$1 milhão. Ele vai, monta ali a sua estratégia, deixa flagados os imóveis que ele quer mandar para o portal e o sistema vai fazer toda a publicação nos portais automaticamente. E receber de volta os leads também. Tem alguma solução nessa parte do WhatsApp que faz a evolução da administração do cliente já ou ainda não? Ainda não tem, mas a gente quer trazer cada vez mais as funcionalidades para lá. Fechar o jogo. Já pensou assim, atualiza esse cliente aqui para status de proposta. O cara não tem trabalho nenhum, velho. Só precisa. A gente está começando pela visita, né? Porque com a visita é o começo de tudo, né? Inclusive, a visita é o que protege o corretor para o eventual bypass que ele não quer tomar. Né? A partir do momento, né, isso é regulado, né, pelo CRESSE, né? A partir do momento que ele consegue evidenciar que ele fez a visita com aquele cliente naquele imóvel, caso aquele imóvel seja vendido, seja comprado por aquele cliente, ele consegue brigar até na justiça para ter a sua comissão recebida. Aí sim, hein, velho? Isso daí resolve um grande problema no mercado imobiliário. E aí que entra, mas aí o corretor precisa dar esses insumos para a gente. A gente na Loft tem uma área de compliance que trata essas questões. Então a gente tem dentro da nossa rede canais de denúncia para que a gente possa ajudar corretores imobiliários a tentar reaver esse valor. No ano passado, a gente recuperou mais de R$500 mil de comissões. Comissão? Tipo, até quando o cara vê o imóvel com o corretor e negocia com o proprietário direto. Exato, mas isso é uma coisa que eu acho que a grande parte não sabe que é possível fazer, né? Simplesmente chora ali que perdeu e segue a vida. Exatamente. Né? A dica que eu dou para os corretores é que eles deixem rastro das atividades de atendimento, o máximo possível. Né? Então, evidencie as visitas, confirme as visitas, formalize com a parte compradora e a parte vendedora o que aconteceu, né, para que ele depois esteja protegido. E se ele sentir que alguma coisa aconteceu, né, ele aciona a imobiliária. E se a imobiliária estiver conectada com alguém que os ajude, como a gente faz com as imobiliárias que estão com a gente faz todo o processo para eles e a gente compra a matrícula, evidencia, pega as evidências, né, e notifica as partes envolvidas. Muitas vezes a gente consegue resolver extrajudicialmente, sem necessariamente abrir um processo, porque quem está fazendo isso sabe que está fazendo errado, e aí quando você mostra que você viu que eles fizeram errado, eles voltam atrás. Então, a gente, muitas vezes as pessoas falam, né, do bypass como se fosse só uma prática onde uma imobiliária faz o bypass contra a outra, mas também que é muito ruim, acontece, a gente também trabalha para evitar, tem uma série de ferramentas para garantir que todo mundo receba o seu pedaço correto na comissão, mas tem também quando o comprador e o vendedor bypassam o corretor e a imobiliária, e aí a gente entra para trazer essa receita de volta para o corretor e para a imobiliária. Caraca, só por isso você já tem que preencher o CRM, meu amigo. Esquece, não é só para você vender mais, é para você garantir segurança que vai receber. Exatamente. Acho que essa você já convenceu com todo mundo que tem que preencher. Total. Eu fiquei com uma dúvida até relacionada mais a marketing mesmo para as imobiliárias. De onde vêm geralmente os clientes mais interessados das imobiliárias atualmente? Que a gente sabe que tem muita imobiliária fazendo campanha sozinha, publicando nas redes sociais, tem os portais de anúncios também. Os portais são as principais fontes hoje das imobiliárias? Hoje, em volume, eu acredito que sejam os portais. Acredito que tenha várias imobiliárias, nós temos muitas imobiliárias hoje que já têm uma estratégia mais sofisticada de marketing, né? E a gente tem visto algumas imobiliárias tendo bastante sucesso com redes sociais. Mas eu acho que ainda o alto volume vem dos portais em termos de leads.
Então, isso ainda é um peso grande para a geração de lead do mercado. Boa. E aí no CRM eu consigo mensurar esses canais também, de onde está vindo a minha aquisição de leads maior. Você tem a visibilidade de tudo para gerir teu negócio. Você consegue diferenciar, tipo, qual portal está sendo mais eficiente? Exatamente. Você consegue ver tudo que voltou como lead, você consegue de onde veio, qual foi o valor, qual tipo de imóvel, e você consegue acompanhar a sua conversão, né? Então, não é só a quantidade de lead que você recebe, é quantos leads você converte em venda, né? Sim. Você pode estar recebendo 1000 leads, se você não estiver sendo capaz de convertê-los, não vai virar receita no fim do dia. Então, é muito importante que as imobiliárias estejam atentas a isso, né? Não necessariamente o portal que gera mais leads é o mais eficiente, ou o canal, né? Vamos ser um pouco mais amplo, ou o canal de geração de leads. Não necessariamente ele é o melhor canal, porque você tem que olhar a conversão no fim do dia. Se você receber 10 leads de um lugar e converter para 5 vendas, é melhor do que se você receber 50 e converter para 2. Total. Então, e isso entra de novo naquilo que a gente está falando o tempo todo, gestão da imobiliária. A imobiliária só vai ver isso se ela tiver um sistema para ajudá-la, se ela tiver análise sendo feita. Hoje, por exemplo, no nosso próprio CRM, a gente tem um bloco de BI. Para as imobiliárias maiores, elas contratam também um bloco de BI. Então, é muito importante, né? O que não se mede, não se gerencia. Né? Então, é muito importante a imobiliária estar sempre de olho nisso para entender onde são as melhores fontes, por quê, como é que ela pode melhorar a estratégia dela. Isso daí eu acho que é um ponto muito relevante, porque hoje muito se fala, né? Lead daqui, lead dali, lead de cá, enfim. E a gente sabe que nem sempre quantidade é a mesma coisa que qualidade, né? E às vezes você precisa sim trazer um pouco mais de volume, só que você ter um entendimento desses canais te dá uma clareza muito grande de onde você põe força, de onde vale a pena, né? Porque assim, o que o dono de imobiliária não quer ficar ouvindo toda hora é que o vendedor vem para ele e fala, viu, lead desqualificado, só atendo lead desqualificado. Só que eu sempre, toda vez que quando alguém me vem falar um negócio assim, eu já costumo falar, bom, beleza, mas quantos leads... Quantos desqualificados, por que desqualificados e de onde que eles vieram. Exato. Porque se você não faz essas perguntas, fica uma conversa de maluco, entendeu? Tipo, não, só vende lead desqualificado, não consigo vender. Então tá bom, então vamos fazer o quê? E às vezes é uma questão de lead time, às vezes o cliente vai converter depois de um tempo um pouco maior. De repente o poder de compra dele ainda não era o devido, ele vai para uma outra ferramenta de mais médio prazo. Né? Tudo é informação, mas você tem que transformar a informação em algo acionável, porque senão... Você bem falou da geração dos dados, né? O cara tem que saber fazer essa gestão, mas ele precisa de uma ferramenta para isso também. Sim. Imagina o cara que tem dificuldades ali com gestão, com coisas básicas, coisas primitivas ali, né? Ele compilar todas essas informações e tirar um insight disso. Se ele não tiver uma ferramenta, ele não consegue. Porque se ele for perguntar só no salão, o melhor lead é sempre o próximo. Porque o cara acha que quanto mais lead ele vai ter, mais chance ele tem de vender. E não isso não é verdade. Porque se você tem muitos clientes, você vai fatalmente atendê-los mal. Sim. Total, vira uma linha industrial, sabe? Quer comprar? Quer comprar? Tem orçamento? 500 mil não tem? Tá bom, próximo. Eu acho quer comprar? Não quer? Então esse é o maior erro. Os maioria dos corretores, eles querem beijar na boca sem antes dar uma cantada, sem dar uma conversada, pegar na mão, passear, levar pra jantar. O cliente. O WhatsApp trouxe essa sensação de tentar resolver muito rápido as coisas, não tem mais aquela relação. E tem muito corretor escondido atrás do WhatsApp, mandando mensagem, o cara não respondeu porque tá no trabalho, porque uma série de coisas. Você é desqualificado, não me responde. Mas quantas vezes você tentou falar isso? Você tentou em horário diferente? Você tentou uma abordagem que chame a atenção dele pra ele te falar? Ou você só pegou 50 fotos, disparou e me chama aqui se você precisar gostar desse empreendimento? Porque grande parte faz isso, né? É quase tirar pedido, né? O cara acha que ele vai chegar como se fosse na balada, sair tentando beijar todo mundo. A chance é muito menor, né? De dar certo. Menor. Pode ser que você consiga 1 ou 2? Pode ser. Você não vai achar ninguém pra casar assim. Mas é difícil. É muito Até difícil. pegando esse gancho aqui, porque eu acho que assim, no mercado imobiliário, a gente tem umas... das jornadas de cliente mais longas de todas, né? Porque é uma das decisões mais difíceis, que pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, muitas vezes, para a pessoa comprar desde o primeiro momento que ela pensou, né? Porque às vezes a pessoa ela pensa em comprar, só que ela não faz nem ideia do quanto de entrada que ela tem, de quanto que é a capacidade de pagamento dela,
Então, na maioria das vezes, o corretor ele vai se deparar com lead frio, eu imagino, né? Que é o famoso lead frio. No mínimo desinformado. Desinformado, sem a educação financeira, imobiliária necessária. E não é culpa da pessoa, né? Quando você toma uma decisão que você vai começar a entender sobre o assunto, né? A maioria dos brasileiros, eles adquirem só um imóvel quando adquirem ao longo da vida, né? Então, se você pensa passar por esse processo a primeira vez, você tá aprendendo, é tudo novo, né? Numa segunda compra é diferente, né? E a minha pergunta justamente é em cima dessa jornada. Como que vocês enxergam essa jornada longa e como vocês lidam com essa jornada longa do cliente, do imobiliário dentro do CRM de vocês? Esse ponto é super importante, porque a gente tem a gente carrega esse propósito de ter esse viés educacional também no mercado, né? Isso move muito a gente, né? Não é só sobre crescer e gerar resultado, é sobre também você realmente deixar um legado, né? Você transformar a vida de pessoas, transformar a vida do mercado. O mercado imobiliário é tão relevante dentro da economia, né, brasileira, né? O que a gente pode fazer diariamente para poder melhorar esse mercado, poder transformar a vida das pessoas, né? E isso é uma coisa que vocês fazem aqui também, né? Né? Vocês estavam falando que quase 150 episódios gravados, né? Quantas vidas vocês transformaram, quantas pessoas vocês deixaram, levaram conhecimento para as pessoas, trabalharam essa questão educacional. Isso é muito importante para a jornada de compra e venda. E a gente carrega esse propósito também internamente. Mas indo diretamente para a tua pergunta, cara, no nosso CRM a gente consegue ter a visibilidade, né, de cada etapa do funil, né, de tudo que está acontecendo para que o corretor tenha a organização necessária para fazer com que essa jornada seja a melhor e a mais eficiente possível, porque é aí que ele vai fidelizar o cliente. Aí no caso de o cliente fazer uma nova compra ou em algum momento ele vai fazer uma venda ou ele vai indicar para alguém, né, e esse é o lead. É o melhor lead de todos. É o lead que vem de uma indicação, né? De uma indicação de alguém que você já prestou serviço, que gostou do seu trabalho, porque é o que vocês falaram, né? Hoje em dia, né, o grande ponto é brigar pela atenção, né? Tá todo mundo brigando pela atenção das pessoas. Tem vários corretores brigando pela atenção daquele cara que tá pensando em comprar um imóvel. Se você se encontra com um amigo e o amigo fala, não, cara, olha, o Cássio aqui é o melhor corretor que já me atendeu. Cara, acabou. Ele não vai ouvir as outras pessoas, ele vai ouvir o Cássio. Exatamente. Então, no fim do dia, o nosso CRM vai ser essa ferramenta para o cara saber o momento certo de fazer uma pergunta, para o cara entender qual que é o perfil do cliente, preencher bem o CRM para ele aprender com aquele cliente, porque ele pode ter um insucesso com aquele cliente, mas o aprendizado daquele insucesso vai fazer ele ter sucesso no próximo. Para a área administrativa da imobiliária, os gestores da imobiliária poderem ajudar o corretor, porque através do CRM, o gestor ali daquela equipe também vai ter acesso às informações, vai dar dicas, fora, né? Vai dar dicas, vai usar a experiência dele, né? Como é que foi a proposta? Uma coisa que eu sempre falo, o corretor que vai para um imóvel, ele precisa saber qual a condição daquele proprietário. Aquele proprietário, ele está precisando vender aquele imóvel com urgência? Já teve uma proposta nos últimos 60 dias que foi rejeitada? Qual foi o valor da proposta? Né? Então, esses detalhes, essas informações, elas vão estar todas alimentadas no CRM se os corretores fizerem de uma forma bem feita a sua gestão de informação. Então, imagina a diferença de você ir para uma visita sabendo, olha, cara, eu vim aqui ao imóvel do Cássio. Há 2 meses atrás, ele recebeu uma proposta de 1 milhão e não aceitou. O imóvel está à venda por 1.200.000. Então, se você está conduzindo a conversa ali com o seu comprador, você já fala, olha, teve uma proposta há pouco tempo atrás de 1 milhão, não foi aceita, mas eu acho que se a gente chegar em 1.100.000, ele aceita. Então, você tá fazendo com que a jornada seja mais eficiente. Você tá trabalhando para comprimir o tempo da jornada. E como é que o CRM te ajuda? Com as informações. Exatamente. Eu pergunto isso até porque, assim, eu vejo que a galera, até mesmo hoje com as redes sociais, isso ficou mais forte, na minha opinião, de volume, né? Porque todo mundo fica assim, nossa, 1.000 leads por mês, 2.000 leads por mês. E aí você tem que ter um aproveitamento de base, né? Porque se você olha depois lá o dono da imobiliária, a maior ativo dele é a base de clientes dele que ele tem, né? E aí você fica nessa loucura de toda hora entra 1.000, 2.000 leads todo mês. Mas, se você olhar lá atrás, você tem 30.000 leads na tua base. Tipo, o que você tá fazendo com isso pra você conseguir tirar um... 30.000 que já compraram com você, né? Não, nem os que não compraram, eu falo. Justamente os o dinheiro nos que não compraram.
Porque os que compraram, beleza, já tá ali na etapa de vendido, tá resolvido. Só que, tem mais 20 mil leads ali que entraram em contato comigo e não fizeram nada. O que você tá fazendo com eles antes de você pensar em trazer mais 3 mil leads esse mês, entendeu? E esse ponto é muito bom, porque muito provavelmente esses 1.000 leads, 10, 20 mil leads que você recebeu, boa parte deles também tá com a imobiliária do lado. Ele não procura só o seu imóvel. Exatamente. E isso é uma grande ineficiência do mercado imobiliário. A gente, na nossa tese de rede, no portfólio único compartilhado, a gente trabalha muito para tentar tirar essas ineficiências, né? Então, esses dias eu estava caminhando perto da minha casa, tinha um imóvel lá, com, sei lá, com umas 15 placas de imobiliária lá. Então, imagina... Dá nem pra ver o imóvel direito. Aí o cliente passa e fala, qual que eu ligo? Eu também, eu nunca passei por uma situação como essa, mas eu fico pensando, cara, o que será que faz o cara decidir ligar para uma ou outra? Pelo branding da placa, velho. A placa mais bonita. Mas isso que para você que é de marketing, se tiver alguém de financeiro, provavelmente, talvez o cara vai ligar para todos e vai ver se alguém tem um preço mais baixo. Mas tudo isso é ineficiência, pensa. 15 corretores de imobiliários diferentes procuraram o proprietário, pegaram um investimento, que a placa não é de graça, colocaram a placa lá, correndo o risco de perder eventualmente a placa. E, importante, na melhor das hipóteses, um dos 15 vai vender o imóvel. Por que na melhor das hipóteses? Porque pode ser uma 16ª imobiliária que nem está com a placa lá que vai vender aquele imóvel. Isso acontece também para o cliente, né? O cliente, às vezes, ele está sendo atendido por várias pessoas. O mercado imobiliário é assim. Às vezes, as pessoas acham que isso é comum. Não, eu vou ser atendido por 5, 10 corretores diferentes. E isso atrasa a vida de todo mundo. Atrasa a vida do comprador, atrasa a vida do corretor. Então, seu WhatsApp fica uma merda. Então, essas são as ineficiências do mercado. Eu brinco com as imobiliárias quando a gente vai visitar as imobiliárias e falo, cara, a gente não tá aqui enquanto Loft para enfiar a mão no seu bolso, pegar dinheiro do seu bolso, cara. A gente está aqui porque a gente sabe que tem tanta ineficiência no mercado imobiliário que a gente junto pode endereçar essa ineficiência. Nosso grande inimigo é a ineficiência do mercado imobiliário e tem muito dinheiro saindo pelo ladrão. E é ali que a gente consegue ajudar as imobiliárias a pegar um bom pedaço desse dinheiro e, obviamente, a gente é remunerado por isso, né? Então, a nossa, não sei se todo mundo sabe, mas 90 e tantos % da nossa receita é vinculada à geração de alguma receita da imobiliária. Se a imobiliária não fecha um aluguel, eu não vendo uma fiança locatícia. Se a imobiliária não faz uma venda, a gente não ganha uma comissão de um crédito imobiliário. Então, isso é um incentivo, não podia ser melhor, porque nós estamos direcionados para o mesmo lugar, que é atacar as ineficiências do mercado, fazer as imobiliárias ganharem mais dinheiro e, consequentemente, a gente vai ganhar o nosso pedaço disso, né? E os nossos funcionários também, e assim por diante. Mas voltando à nossa tese do PUC que eu estava comentando, né, que é o portfólio único compartilhado, que é o nosso produto caçula, o produto mais novo, que começou em Porto Alegre no ano passado. Assim, os resultados têm sido excelentes. A gente está vendendo 3 vezes mais do que a gente vendia no ano passado em Porto Alegre. Caraca! A gente começou a nossa tese com a Foxter, que é a nossa imobiliária própria, que é o nosso laboratório, onde a gente testa uma série de iniciativas antes de colocar no mercado. Né? A gente toma esse cuidado, a gente não sai oferecendo qualquer coisa que aparece, a gente testa primeiro e prova valor. E a Auxiliadora Predial, que foi a nossa grande parceira lá. E conversando com o Matheus, que é um cara que eu converso bastante, o cara conhece muito do mercado, ele falou, Felipe, antes do portfólio no compartilhado, a cada 10 imóveis que um corretor meu captava, eu conseguia vender 1. Agora, 3 são vendidos pela rede. E eu ainda acho que tem potencial para crescer. Porque a gente trabalha exatamente com portfólio único compartilhado. Então, a imobiliária que faz a captação do imóvel e sobe no seu CRM, imediatamente o imóvel fica disponível na imobiliária que está na rede. E o corretor já consegue acessar aquele imóvel para vender. Então, a gente cria uma prateleira única e garante que todo mundo vai receber o seu percentual. Pô, isso é foda, viu? Vou te falar que isso é foda. Porque assim, isso já acontece naturalmente no mercado, né? A gente sabe que o corretor, quando ele tem um imóvel que ele não tá conseguindo vender, ou local, ou qualquer coisa, o que ele vai fazer na primeira vez? Ele vai ver os amigos dele, parceiro, fala, tem um imóvel aí pra alugar na Vila Olímpia, 25 mil? Você tem aí um comprador pra um imóvel tal de não sei o quê? E assim eles giram lá e fazem aquela racha, né? É a famosa parceria. Famosa parceria, né? Então, isso nada mais é do que uma forma de você fazer isso através de tecnologia. Exato. E garantindo o rastro da transação, porque tudo é com o nosso CRM, né? Nosso grande objetivo no portfólio no compartilhado são 2. Primeiro, ajudar na ineficiência do mercado, que é essa duração longa demais da jornada. Se você compara a gente com países desenvolvidos,
Aqui demora 5, 6 vezes mais para se vender o imóvel do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando a gente coloca o portfólio único, uma prateleira única, cara, isso acelera demais as vendas. E o outro lado, que é o lado que a gente comentou um pouquinho antes aqui, sobre a transparência. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso CRM, a gente tem os nossos processos, regras de convivência, a gente atua com o nosso time para localizar os bypasses, a gente consegue garantir que todo mundo ganhe o seu devido pedacinho da comissão, que isso é muito importante. Tem raça na informação, é legal, né? Quando tem a parceria, beleza. O problema é quando um capta, o outro vende, ninguém fica sabendo. Você falou e aí todo mundo sobe anúncio, as imobiliárias ficam todas brigando pelo mesmo cliente, com vários anúncios. Isso é legal ali. também, porque assim, às vezes o comprador, ele quer um imóvel naquela região, naquele lugar, e ele não tem. E ele tá com o comprador na mão, falando assim, e aí o que acontece? Se ele tem acesso aos outros corretores, isso já evita naturalmente que o próprio cliente vá procurar outros corretores. Exato. Porque a pessoa, na ansiedade de achar o imóvel, o que ela começa a fazer naturalmente? Dispara para mais gente. Ela começa lá, entra em todos os sites possíveis, mano, começa a falar com todo corretor, e aí vem a ineficiência, né? Porque a pessoa tá gastando o tempo dela pra falar com mais 20 imobiliárias, mais 20 corretores. E tem 5 corretores, às vezes, buscando o mesmo imóvel, passar a mesma proposta. Não faz sentido. A gente já defendeu isso aqui. Que você, primeiro, tem um corretor da sua confiança. Exato. E faz ele fazer isso. Ele ganha e os outros ganham e você não tem trabalho. Mas não é culpa das pessoas isso, nem dos corretores. Porque como eles não têm essa tecnologia que vai te dar acesso à base de imóveis, a pessoa fica na mão, entendeu? Às vezes o corretor ele não consegue achar o imóvel. Né? Quantas vezes eu mesmo procurando imóveis, eu queria achar um imóvel num lugar, o corretor não conseguia achar. Pra mim, eu tive que achar sozinho. Mas você pensa assim, o corretor ele vai fazer o quê quando chega a demanda nele? Ele vai disparar nos grupos de WhatsApp que ele tem. Mas ele não tem acesso a todos os grupos de WhatsApp. No caso da portfólio, ele tem acesso a todo mundo que tá ali na base, né? Cada vez maior. Mas assim, a analogia que eu sempre tento comparar com outros mercados, né? É como se você tivesse um consultor de investimento, um assessor de investimento, que não fosse um só, fossem 5. E você chegasse pro cara e tivesse que discutir com 5. Cara, isso não funciona. Um médico, por exemplo. Você escolhe o médico da sua eficiência, da sua segurança. Você não vai em 5 médicos diferentes para depois fazer o resumo ou tentar entender qual que te deu a melhor. De modo geral, essa tecnologia vai ajudar a pessoa a realmente só precisar falar com o corretor. Porque hoje a gente acredita que é uma boa prática, mas o corretor, sim, mesmo ele não tem a ferramenta necessária para te atender com todos os imóveis disponíveis no mercado. Não tá preparado. E aí você começa a procurar, entendeu? Você fura o processo porque você quer garantir que você vai encontrar o melhor. Porque você quer a eficiência, que hoje não tem no mercado. Nossa, como um todo. Muito foda, né? Hein, velho? Muito foda. Achei muito boa essa solução. Os resultados estão sendo bem legais lá. Já tá disponível isso pro mercado? A gente tá trabalhando em 6 cidades, né? Porto Alegre, Curitiba, Floripa, Rio, BH e São Paulo. E também Grande São Paulo, né? E Grande Belo Horizonte, Grande Rio. Estamos com 120 imobiliárias trabalhando nessa tese. Tem muita oportunidade ainda para crescer, mas a gente está muito animado. Só que nesse caso aqui também do PUC, o cara ele só pode entrar se ele for do CRM, né? Também. Sim, porque a gente, por 2 motivos. O primeiro, por causa daquilo que eu comentei aqui um pouquinho mais cedo, que a gente precisa ter acesso de escrita na base de dados, né? Então, eu preciso, quando eu capto o imóvel aqui, automaticamente eu escrevo no seu CRM de outra imobiliária. Tá. Porque você vê online aquele imóvel sendo recebido. E os outros CRMs não acabam não liberando acesso de escrita pra gente por questões de segurança e alguns porque entendem que existe uma concorrência nesse sentido. E tem o lado da transparência. É importante a gente ter o CRM porque a gente acompanha a jornada como um todo e aí a gente consegue atuar para poder garantir que todo mundo seja devidamente remunerado. Mas hoje, você está certo, o cara precisa usar o nosso CRM para poder estar com a gente dentro da rede. É meio que uma esteirinha também, né? Para ele saber usar certo ali o portfólio de forma que ele consiga desempenhar e passar para os corretores, ele tem que passar nessa esteira. E o portfólio é até criado pelo próprio CRM, né? Porque é onde que se cadastra os imóveis, né? Então, não faz sentido você ter o acesso ao portfólio sem ter o CRM. Tem a nossa engenharia de deduplicação também por dentro, onde a gente usa também inteligência artificial e também os nossos algoritmos para garantir que não subam vários imóveis duplicados. Então, tem uma série de questões que acabam acontecendo dentro do nosso CRM que geram um pouco essa necessidade de fazer as duas coisas juntas, né? Anúncio de imóvel que já foi vendido, também tirar do ar, né? Porque, eu tenho uma raiva de entrar no portal e ver o mesmo imóvel 1 milhão de vezes, pelo mesmo valor, falando, não quero mais ver esse imóvel, eu quero ver outros. Isso quando não tá de valor diferente, né? Quando não aí tá... você fala, eu tenho uma raiva disso. A manutenção da qualidade do portfólio é uma dor para toda imobiliária, né? Então, porque esse imóvel muitas vezes está anunciado em vários lugares,
em alguns momentos, a imobiliária não tem nem a informação que o imóvel foi vendido. E isso dificulta a gestão dessa imobiliária. Isso acontece o tempo todo. É uma dor do mercado. Eu quero esse. Mas ou tá muito mais acima do que tá anunciado, ou não tem mais. Eu falei, mas por que tá lá? Tá vendido. Pega a trouxa, chama. E aí eu já falei com umas pessoas que falam, não, a gente deixa lá só pra atrair mesmo. Aí eu pego o lead e começo a conversar com ele. Eu falei, meu amigo... Eles usam, às vezes usam como isca. Não é uma prática legal, né? Mas existe uma dor, né? A gente desenvolveu na nossa rede, né, uma funcionalidade que a gente tem uma denúncia cruzada. Então, vamos imaginar que eu vou tentar acessar um imóvel da sua imobiliária e ele está vendido. A gente clica num botão, que é o botão de tá vendido. Isso gera um disparo automático pro proprietário. Se o proprietário confirma que está vendido, a gente despublica da rede inteira e notifica as partes envolvidas. Isso já é uma outra coisa que é vantajoso do portfólio, porque você tem certeza que os imóveis estão disponíveis. Porque às vezes você liga pro corretor, ele fala, não, eu vou ver se está disponível. Falei, você não tem essa informação? Como assim? Espera só um minutinho aqui pra mim. Foi vendido há 2 meses esse imóvel. Não, várias e várias vezes eu já passei por isso. Isso é muito chato. Acontece. É um desafio grande, não é fácil para as imobiliárias, como eu falei, porque tá divulgado em vários lugares, mas acontece. A gente entra muito para ajudar isso, né? Então, por exemplo, essa funcionalidade que a gente desenvolveu, vou dar um spoiler aqui para vocês, mas essa funcionalidade que a gente desenvolveu por enquanto só para rede é algo que a gente vai começar a produtizar para liberar para os mais de 2.500 imobiliárias que usam o nosso CRM. Ela vai conseguir contratar essa funcionalidade de disparo automático para o proprietário, o disparo é via WhatsApp, e o proprietário pode clicar a partir de qualquer gatilho que ele desenvolver. Eu quero que a cada 90 dias disparar para toda a minha base e se o cara responder que está vendido, eu já despublico. Então, esse produto vai estar pronto aí nos próximos meses para a gente facilitar a vida das imobiliárias. Caraca. Boa. Ô, Morgado, deixa eu te perguntar. Então, você diria que a base das tecnologias que a Loft tem hoje é o CRM para as imobiliárias? Porque, de um modo geral, aqui, pelo que eu estou entendendo, as outras soluções estão meio que acopladas ao CRM. Nem todas. A gente começou agora recentemente, né? O nosso produto mais maduro, por exemplo, é a fiança locatícia, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 380 mil contratos ativos no Brasil. Caraca, de fiança locatícia? De fiança locatícia. Então, porra, é fiança. Então, assim, é o nosso produto mais robusto. A gente está em 800 cidades. A gente transaciona com quase 9 mil imobiliárias. E tem uma esteira com muita tecnologia nesse produto também. É uma aprovação muito rápida. A nossa esteira, a nossa engenharia de crédito, ela já pesquisou mais de 2 milhões de CPFs. Então, pensa no aprendizado que ela já acumulou. Vamos aproveitar, explica do zero essa parte da seguro fiança locatícia, porque tem gente que não faz ideia do que seja isso. Eu mesmo, quando comecei no mercado imobiliário, eu não sabia que raio que era esse. A fiança, no fundo, é uma fiança profissional, porque o gabarito não é todo mundo que tem uma pessoa que conhece que tem um imóvel na cidade para poder ser fiador, né? E não é todo mundo que quer ser fiador de alguém, né? Lembra aquele cunhado que vai te ligar, Rodrigo, putz, eu tô alugando um imóvel aqui, quero que você seja meu fiador. É uma situação um pouco desagradável, né? Então a fiança locatícia começou com a Crédito Pago, aproximadamente 8 anos atrás. Eles começaram com esse produto, né, que visa profissionalizar essa fiança, né? E isso é bom para ambas as partes, né? É muito bom para quem está alugando o seu imóvel, porque ele está protegido. Existe uma cobertura, existem vários planos, mas existe uma cobertura grande em relação à inadimplência e também a danos no imóvel, porque cobre também o custo da saída, né, das eventuais reformas ou reparos que têm que ser feitos. Então, muito bom para quem está alugando, muito bom para quem aluga, porque o cara tem velocidade, tem flexibilidade, ele não precisa de um parente ou um conhecido na cidade para fazer isso. Isso é coisa do passado. E muito bom para a imobiliária, porque a imobiliária, o que ela quer, né, no caso do aluguel? Ela quer a recorrência. Então, ela quer que aquele proprietário tenha uma experiência boa com ela. Então, o Rodrigo tem um imóvel alugado comigo aqui na imobiliária. O que eu quero? Que o Rodrigo não tenha dor de cabeça. Que no dia certo o dinheiro caia na conta dele, que caso o inquilino fique inadimplente, ele nem precisa ficar sabendo, a gente resolve. Se precisar tirar o inquilino, a Loft tem a equipe jurídica nossa que faz todo o processo para a imobiliária e a nossa taxa de sinistralidade é muito baixa, é a menor do mercado. Que é o que todo mundo quer, né? Porque todos os stakeholders querem ter a proteção da fiança, mas não querem usar.
no fim do dia. Como se fosse o goleiro, né? Putz, eu quero o melhor goleiro do mundo no meu time, mas eu prefiro que ninguém chute a bola no gol para ele precisar defender. Então, no final, a fiança tá aí para isso. A gente tem 380 mil ativos, como eu falei, e é um produto muito rápido. Então, além de toda a tecnologia que às vezes a gente diminui um pouco, que é essa engenharia de crédito, liberar o crédito certo para a pessoa, tem toda a parte de, cara, em alguns minutos é aprovado e a imobiliária consegue fechar o aluguel. Porque você não pode deixar o cara dormir com a decisão, né? Sim. Tanto para compra e venda quanto para aluguel. Tem que fechar na hora, e isso ajuda muito as imobiliárias. Então, mas a parte boa em relação ao que você falou é que a gente começou já a trazer todos esses serviços para dentro do nosso CRM. Qualquer imobiliária que está ouvindo a gente pode contratar a fiança da Loft? Pode, normalmente. Não precisa ter necessariamente o CRM. Se tiver, melhor ainda, porque ela consegue contratar por dentro do CRM e os dados já vão pré-preenchidos, ela só clica submeter, isso ainda é mais rápido ainda do que se fizer pela esteira normal. Mas ela pode ter acesso. Mesma coisa, o crédito imobiliário. Então, assim, tem muita tecnologia em vários dos nossos serviços. A gente tem feito essa jornada de migrar tudo e deixar tudo disponível dentro do nosso CRM para que fique mais fácil para a imobiliária, né? Aquela história da Apple Store que eu comentei. O cara tá lá, viu, tem uma dor, ele vai lá e resolve. Mas todas têm, de alguma forma, muito tecnologia embarcada para facilitar a utilização. Eu acho muito legal esse negócio do fiança aluguel, porque o aluguel é a porta de entrada do cliente para a imobiliária, né? O cara que ele tá no aluguel, ele quer o próprio imóvel, né? Ele não quer ficar no aluguel para sempre, salvo algumas exceções ali, né? E aí a imobiliária conseguindo captar esse cara, dando uma boa experiência conforme você falou, é um próximo passo para ela conseguir levar ele para a compra, né, do imóvel. É a fidelização, né? Agora, pro lado da pessoa que está alugando, como que é a questão do seguro fiança em relação à aprovação, custo também? Pro lado do locatário eu entendi já, ele fica protegido, tem alguns níveis ali de proteção. Então esse é um outro ponto importantíssimo. O cara que está alugando, ele não contrata a gente diretamente. Tá. Ele contrata através da imobiliária. Lembra que eu falei que a imobiliária é nosso grande cliente. Então, a imobiliária, ela submete o CPF dele e alguns dados para avaliação. A gente rapidamente já devolve para ele com os custos. Existem planos diferentes em termos de cobertura, né, em número de meses ou em valores de reparos e tal. Ele seleciona na hora, esse valor já é embutido no valor do aluguel e a gente passa a garantir no dia certo todo o pagamento e faz toda a parte de gestão jurídica também, se for necessário. Ele já vende isso para um cliente como se fosse o benefício da imobiliária. Tem muitas imobiliárias que já vendem esse valor dentro do valor do aluguel. Então, você vai olhar o imóvel... O imóvel é R$ 2.500. Em alguns momentos, o FII já está da fiança já está dentro do valor do aluguel. Entendi. Tem proprietário que não topa outra forma de fiança, né? E proprietário que já deixa claro que só vai alugar para esse negócio. E dentro da dinâmica da jornada de aluguel, o proprietário, ter o imóvel é o maior gargalo. Então, as imobiliárias realmente acabam se adaptando às necessidades e às vontades dos proprietários, porque é muito mais escasso no mercado o imóvel para locação do que um imóvel para venda, por exemplo. Você tem muito lead de locação para pouco imóvel para ser alugado. Não sabia que tinha essa... A dinâmica é invertida. Caraca, tem menos imóvel para ser alugado do que as pessoas estão buscando. Você tem muito mais procura, o custo do lead é muito mais barato do que o custo do lead de compra e venda. Então, é uma dinâmica para todos. Boa pra gente, que tá querendo criar informação privilegiada. Para quem tá comprando imóvel para alugar, aí eu sei que vocês dão várias dicas de investimento. Cara, o mercado de aluguel é um mercado, se você tem um bom imóvel, muitas vezes se ele tá mobiliado ou se você cuida dele com carinho, você tem uma chance de ter uma ocupação altíssima desse imóvel. Hein? Legal, baita insight aí pro pessoal de casa. Se você chegou até aqui, ó, e pegou essa dica e não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu, o que isso é, hein? O que é esse cara aí, Rodrigão? Fala pra ele. Dá uma moral pra turma aí. Dá uma moral, pô. Que isso? Chega nessa fase do episódio, a gente fala aquela frase secreta, né? Pra pessoa baixar o episódio resumido. Isso é boa. Que só quem chegou até aqui... Só os merecedores. A gente tem uma frase secreta que, assim, a pessoa vai lá no nosso Instagram, comenta e ela recebe um resumo do episódio todo detalhado. Passo a passo de tudo que a gente falou, tudo organizado. Vamos fazer quase assim, um curso. Mas ela não sabe em que momento do episódio que a gente vai soltar. Pode ser no começo, não divulga pode ser no final. em nenhum lugar, só no episódio. Então, só quem assistiu até aqui tem direito a esse documento. Vai ser agora, então, ó. Galera, o negócio é o seguinte, hein? Quem for lá no Mi Casa, mandar no direct, responder um stories, comentar num post,
qualquer lugar. Só cuidado quem tá escutando no Spotify aí, porque toda vez que eu falo a palavra, a galera comenta no Spotify. E no Spotify não tem ManyChat. É só no Instagram que a gente consegue fazer essa automação. Então vai lá no nosso Insta e manda em qualquer lugar a palavra imobiliária. Pode ser? Pode ser. Pode ser essa palavra? Pode ser imobiliária. Manda a palavra imobiliária, que a gente vai te mandar um resumo gerado por AI aqui, que a gente já tem tudo A configurado. gente é tecnológico também, em casa é Pô, tecnologia. velho, depois eu vendo a minha tecnologia também. Tamo mega alinhado aí. E aí você vai receber todos os principais pontos que a gente comentou aqui no episódio, todas as tecnologias que a gente comentou aqui com o Morgado, as vantagens, todos os diferenciais Tudo que a na, Loft na tem. mão, tudo na mão. É igual a Loft, né, cara? A gente quer entregar tudo mastigado pra você. O meu medo é só as pessoas começarem a procurar essa palavra no meio do episódio e não assistir mais o episódio. Mas assim, eu acho que não vão fazer isso não, né? Não, vai não, lá e você comenta vai dar a essa palavra. moral Não, porque é legal também, né? Pô, é bacana. Não, tem que entender o contexto. Lá vai ser o resumo mesmo pra você lembrar depois, né, dos principais insights. Exatamente. Bom, é isso. E sobre fiança locatícia, ficou mais alguma dúvida? Não, acho Não? que ficou totalmente claro. Boa, então vou mandar mais uma pergunta aqui já. Eu quero conectar um pouco agora com a questão das redes sociais. Quero entender se vocês estão olhando para isso, porque eu vi que vocês já foram ligeiros no WhatsApp ali. Sabem que tá todo mundo usando o WhatsApp, estão criando as soluções em cima disso. Como que vocês enxergam as redes sociais para as imobiliárias hoje? Porque a gente sabe que tem muitos corretores utilizando, gerando seu próprio tráfego orgânico, fazendo tráfego pago também, investindo nas campanhas. Até as imobiliárias dando possibilidade da imobiliária investir em tráfego e o corretor também poder investir para trazer um pouco mais de lead para eles. Vocês estão olhando para isso? Tem alguma solução que vai trazer um benefício e vantagem para a rede social também? Sim, estamos olhando, é um movimento que está acontecendo, né? Como eu falei mais cedo, né? É importante a imobiliária ter sua estratégia de redes sociais, gera lead, e o nosso CRM te ajuda a fazer publicações nas redes sociais, e gerenciar os leads, ver os leads e gerenciar os leads, a sua conversão, né? Você está recebendo, né? Você começa a ficar relevante para você. Cara, isso começa a ficar relevante. Como se fosse investimento, né? Diversifica investimento, né? Ela tem os portais, né? Ela tem os associada a uma grande empresa que traz novas funcionalidades, para poder, a competição por atenção está muito grande, né? E é importante ela ter uma estratégia 360, não pode ficar dependendo de uma entrada só de lead, não. Boa. Eu tô a fim de abrir a imobiliária do Mikasa, hein? Bora. A gente já começa certo. Eu posso ser cobaia, viu? De todas as tecnologias. Você manda aqui pra mim e fala, Rodrigo, testa aí. Tô testando aqui essa AI que vende imóvel sozinho. Tô brincando. Agora, deixa eu te perguntar, Morgado. O que você enxerga, então? Você que conhece todo o marketplace de soluções da Loft, todo o ecossistema. Qual é o principal diferencial, você acredita, da Loft frente a outras tecnologias, outras ferramentas do mercado que tem hoje? Eu acredito que a Loft tem dois grandes diferenciais nesse momento, né? O primeiro deles, que para mim é super importante, cara, a gente não estamos aqui para uma aventura. A gente não está aqui para 2 ou 3 anos. A gente está aqui para a posteridade. Estamos aqui para 30, 40, 50 anos. Para em algum momento que a gente eventualmente aqui vai estar fazendo outra coisa, talvez os nossos filhos e eventualmente até netos vão estar de alguma forma consumindo produtos ou se beneficiando na cadeia de compra e venda e de aluguel aí das coisas que a gente fez agora e que vai fazer para o futuro. Então, é muito importante que as imobiliárias se associem a empresas que têm essa visão de longo prazo, que não estão realmente numa aventura, e com uma série de produtos, né? A gente tem um ecossistema, né? Então, eu não vejo hoje uma empresa que tem um ecossistema, a envergadura que a Loft tem, trabalhando efetivamente e diariamente em prol das imobiliárias, né? Então, tudo que a gente faz é para desenvolver as imobiliárias. Então, para mim, esses dois pontos são pontos cruciais. Assim. Se eu tivesse dentro de uma imobiliária, para me associar a alguém, eu pensaria nessas duas coisas. Quem são os caras que estão aqui realmente focados em me atender? Né? Eu sou realmente o cliente, esses caras estão preocupados em fazer com que eu possa me desenvolver, eu possa crescer.
e que vão estar aqui para os próximos 20, 30, 50 anos. Não são Eu aventureiros. queria fazer uma outra pergunta em relação a isso. Até porque é uma merda mudar de sistema, né? Tipo, porra, vou mudar de sistema daqui 20 anos. Nossa. Qual é o sonho da Loft ou do Morgado para o mercado imobiliário para os próximos 20, 30, 50, 100 anos? Como que vocês imaginam esse mercado no futuro? Ou só o que vocês desejam que esse mercado seja? Nosso sonho é ser o maior e melhor ecossistema imobiliário da América Latina, né? Nosso sonho enquanto Loft. E a gente acredita muito que isso vai ser possível através de tecnologia, desses novos serviços, mas impactando cada vez mais pessoas. Então, a gente realmente enxerga esse propósito de estar aqui e conseguir deixar a moradia mais acessível, mais democrática, tirar todas as ineficiências, fazer esse papel de educação do mercado, impactar mais pessoas, fazer com que mais pessoas realizem seus sonhos, que mais imobiliárias se desenvolvam, porque a gente acredita que com isso a gente vai conseguir cumprir o nosso papel de cidadão mesmo aqui no Brasil. Como é que a gente desenvolve o Brasil, né? Parece... A gente sempre... Estamos vindo de segundo turno ontem, né? A gente sempre acaba colocando a responsabilidade só nos políticos, né? E eu acho que a responsabilidade é mais nossa, né? Mais nossa, principalmente porque somos nós que escolhemos os políticos, mas também... somos nós que tomamos decisões diariamente para melhorar o nosso país, né? Porque quando a gente está melhorando a nossa indústria, a gente está melhorando a vida das pessoas que são impactadas pela indústria e a gente está diminuindo as ineficiências do nosso país e fazendo com que mais dinheiro gire, que a economia cresça, né? Que todo mundo seja, obviamente, de uma forma meritocrática recompensado por isso, mas todo mundo se desenvolvendo. Então, a gente aqui na Loft entende que o nosso papel ele é sim de crescimento, a gente tem os nossos sonhos de crescimento interno, mas a gente quer muito poder desenvolver as imobiliárias, desenvolver o mercado, né, disruptar o mercado, fazer com que ele seja cada vez mais eficiente. Então esse é nosso grande sonho aí para os próximos 20, 30 anos. Isso aí, um crescimento levando todo mundo, né? É o que a gente falou no começo do episódio, né? Que a gente acredita que o mercado imobiliário ele precisa dessa modernização, né? Até para as pessoas quererem trabalhar mais no mercado imobiliário, né? Você não vê uma pessoa que nasce e fala, nossa, eu quero ter uma imobiliária. Eu quero ser corretor de imóvel. Tipo, nossa, meu sonho é ser corretor de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertente por conta das redes sociais até, as pessoas querendo ser. Mas eu acho que o que a Loft está fazendo é uma coisa assim, você tem aquela máxima, né? Que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem. Exato. A Loft está sendo essa maré, entendeu? Nesse jogo do mercado. Tipo, deixa eu ajudar todo mundo aqui, deixa eu subir água para todos os barquinhos subirem. E aí, cara, com o mercado crescendo, todo mundo vai ser devidamente remunerado, todo mundo vai se desenvolver, porque a Loft ela é uma empresa, ela tem os seus investidores nacionais e internacionais, grandes, que depositaram muito capital aqui com a gente, não só capital financeiro, mas capital intelectual. Então, a gente precisa dar retorno para esses investidores, para os nossos funcionários, isso existe sim, tá? Mas... a gente consegue focar no tamanho do bolo, né? A gente consegue fazer com que o mercado cresça, com que as imobiliárias cresçam. E como eu falei, um percentual altíssimo, praticamente toda a nossa receita, ela está vinculada a haver alguma receita de alguma imobiliária. Isso. Se a imobiliária não gera receita, se ela não fecha um aluguel, não tem uma fiança. Se ela não fecha uma compra e venda, não tem um financiamento. Se ela não fecha uma compra e venda na rede, não tem o FII que a gente cobra na nossa rede. Então, a gente está muito bem, os incentivos estão muito bem desenhados. A imobiliária cresce, o mercado cresce, a gente Loft cresce junto, né? Então isso fica muito, muito melhor de trabalhar, né? Ganha-ganha, né? É ganha-ganha. E é por isso que o Micasa está com a Loft, porque a gente realmente acredita nisso no mercado, né, Rô? Porque a gente só quer trazer empresa aqui que a gente realmente acredita, que acompanha a gente. Se a gente não acredita, não tem nem espaço no Micasa. Então é um mercado que a gente acredita, é a forma de trabalhar que a gente acredita. Por isso que estamos juntos. Nós também queremos ser a maré do mercado imobiliário, né? Que todo mundo suba. Não só os donos de imobiliária, mas os construtores, incorporadores, leiloeiros, todo mundo sobe, né? Todo mundo. Sim, e se torne fácil investir no mercado, porque é o mercado que mais muda vidas, né? É um mercado que um único negócio muda toda a história da tua família. É isso, o Rodrigo bem falou, né? Todo mundo quer ter aquela história de comprar o imóvel por 50 mil e vender por 1 milhão. Então é isso aí. Não é só a sua família, né? É família de quem construiu, de quem foi contratado para construir, cara, de um monte de gente na cadeia. É isso aí. É isso aí, eu queria só fazer uma última pergunta. Do que o Morgado acredita que a gente pode esperar aí daqui para frente? Novas soluções, não sei o que ele pode falar também, né? O que tá às vezes não pode prometer desenvolvimento. Não, senão ele conta só depois pra gente. Eu já dei alguns spoilers aqui, mas a gente vai estar cada vez mais integrado enquanto grupo. Então,
a gente vai conseguir ter soluções cada vez mais 360 para as imobiliárias, e a gente está muito focado na experiência do cliente. Então, a gente pretende nos próximos meses trazer cada vez mais experiências e funcionalidades do CRM para o WhatsApp, que isso já vai ser extremamente inovador, e realmente com foco de fazer com que a tecnologia esteja cada vez mais democrática, cada vez mais acessível na mão do corretor. Então, você imagina como é que um corretor lá no interior do Maranhão conseguiria pensar em ter um site com inteligência artificial? Se a Loft não existisse, será que ele teria esse acesso? Então, a gente vai cada vez com mais soluções para que a nossa tecnologia esteja cada vez mais parruda, cada vez mais eficiente e cada vez mais disponível na mão das imobiliárias aí do Brasil. É isso aí, turma. Vamos deixar aqui na descrição do episódio o link para soluções da Loft Mais Negócio, né? Todas essas ferramentas que a gente comentou aqui, vocês vão conseguir acessar na página que a gente vai deixar aqui embaixo. Acredito que vai ter um QR Code aí também que a equipe vai colocar em algum lugar. Então é só você acessar essa página, ver todas as soluções ali descritas. Se você quiser entender o resumo de novo do episódio, vai lá, comenta em imobiliário, em qualquer lugar do Micasa. Você vai ter o resumo de tudo também lá, explicadinho para você, né? Exatamente. E se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários aí que a gente dispara diretamente pro Morgado responder aí pra gente. Exatamente. Dúvidas, críticas, sugestões, enfim, a gente tá aqui para tentar melhorar e é muito importante ouvir todo mundo. Boa. Felipe, para finalizar, a gente sempre pede pro convidado deixar uma mensagem pra nossa audiência. Se você puder olhar pra câmera ali, mandar um recado pra galera. Mensagem, a parte mais difícil agora é a mensagem. Não, a mensagem eu acho que passa um pouco por aquilo que eu falei. Você que tá em casa aí, né, você que tá nos ouvindo aí de repente no trânsito, né, que é dono de imobiliária, que é corretor, procure se conectar a empresas sérias, empresas que não estão aqui como aventureiros, que vão estar aqui 2 ou 3 anos, empresas que vão estar aqui para o resto da vida, que vão realmente trabalhar para que você prospere. A gente, Loft, tem isso muito, muito claro para a gente diariamente, a gente tem trabalhado diariamente para poder fazer com que todos vocês ganhem mais dinheiro, tenham mais sucesso. Essa é a dica que eu dou para vocês. Procurem, abracem a tecnologia. O profissional do passado não é necessariamente... O profissional que teve sucesso no passado não vai ter necessariamente sucesso no futuro. Você precisa continuar plantando. A gente falou sobre plantio e colheita no começo da conversa. Precisa continuar plantando, abrace tecnologia, se abrace também com empresas sérias que estão aqui para uma vida toda e não para 1 ou 2 anos. Boa. E esse foi mais um Micasa, não é, Rodrigão? Isso aí, o Micasa tá gigante, né, velho? Gigante. Pô, se inscreve aí no canal do Micasa, pelo amor de Deus. A gente quer ganhar as plaquinhas do YouTube, quer ganhar aquela coisa toda. Então ajuda a gente aí, valoriza aqui nosso trabalho, divulgando conhecimento, trazendo educação para o mercado imobiliário. E eu tenho certeza que muita gente aí já ganhou muito dinheiro com o Micasa, né? Tenho. Que toda hora que eu vou nos eventos, alguém vem e fala, muito obrigado, Você viu? mudou minha vida. Ganhei 2 milhões de reais. Eu tô construindo casa em dólar. Vamos colocar Loft no meio pra evitar esse bypass nosso aí, né, mano? Vocês não estão nem pedindo comissão, não estão nem pedindo comissão. Vamos criar um bypass aqui, né? Pra casa ser remunerada. Todo mundo ganha, menos a gente. Tudo bem, ó. Se inscreve aí. Por enquanto eu já vou ficar feliz, tá? É o clique mais barato, né? Você já me pagou se você se inscrever e compartilhar. Tá tudo certo. E esse foi mais um Micasa. Até a próxima semana. E tchau. Valeu, tchau, gente. Um abraço. Valeu. Bom, acho que a gente conseguiu explorar tudo. Acho que eu falei, não,